Aula 7, análise de malhas, só com fontes de tensão. Olha que transparência legal. Essa transparência me dá uma noção do que é que eu fiz e o que é que eu vou fazer. Nessa primeira parte aqui, eu vou de apontador. Nessa primeira parte aqui, ó, eu tenho a base de tudo que a gente está estudando, o teorema fundamental de topologia de redes. B igual a L mais N menos 1. Né? A partir desse teorema, a gente estruturou toda a análise nodal e a análise de malha, a partir de que a análise nodal, a vedete, a atração do meu circuito foram as tensões nodais. O que, que são as tensões nodais? São as tensões, elas são a tensão nodal é uma variável auxiliar que a gente introduz no circuito para diminuir o número de equações linearmente independentes que nós necessitamos para encontrar todas as tensões e correntes em todos os elementos do circuito. Não é? Daí a gente fez uma análise, olha que maravilha, a gente fez uma análise. Primeiro, análise só com fontes de corrente. E aí a gente usou fontes de corrente independente, depois fontes de correntes dependentes. Passamos para o segundo momento, que é a segunda aula. A gente usou fontes de correntes e acrescentamos as fontes de tensão. Que tipos de fontes de tensão nós acrescentamos no problema? As fontes de tensão independentes e as fontes de tensão dependentes. Houve uma peculiaridade aí que foi fantástica. Quando as fontes de tensão eram conectadas entre um nó de referência e um nó qualquer, praticamente ela se tornava a tensão do nó. E com isso diminuiu o número de equações necessárias para resolver o problema. Quando essa fonte estava conectada em dois nós, que não eram nós de referência, nós introduzimos o conceito de supernó. Esse supernó, como ele incluía dois nós, ele fornecia ao sistema também duas equações, uma LKT e outra LKC. Não foi isso? Outra coisa que apareceu no desenvolvimento do sistema foi uma coisa chamada por inspeção. Por inspeção é um método que, por observação da evolução do processo das equações de Kirchhoff de corrente, do conjunto de equações de Kirchhoff de corrente, era possível escrever a matriz única e exclusivamente observando o circuito. Isso foi como um presente, uma dádiva na solução dos problemas. Tudo isso nós vimos nas duas últimas aulas. O que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou entrar aqui, ó. Análise de malha. E eu gostei tanto desse procedimento que eu adotei nas aulas passadas, que eu resolvi repetir. Ó, repetir como? Ó, análise de malha, eu vou fazer primeiro análise somente com fontes de tensão. Ó, fontes de tensão independentes, depois fontes de tensão dependentes. Na próxima aula, eu vou introduzir as fontes de corrente no circuito. E vou introduzir as fontes de correntes independentes e as fontes de correntes dependentes. Igualzinho a gente fez para análise nodal. E vou ver se a topologia, onde essa fonte de corrente é inclusa, faz diferença. E se é possível, por inspeção do circuito, construir a matriz relacionada à lei de Kirchhoff de tensão. Cara, aí eu termino. Que maravilha, né? Vamos lá. Só relembrando, o que diz essa equação? Essa equação associada à lei de Ohm, vou botar aqui, lei de Ohm. Né? Associada à lei de Ohm, diz, a lei de Ohm, como relaciona V
com RI significa, se eu conhecer a corrente, automaticamente eu conheço a tensão sobre o elemento. Se eu conhecer a tensão, automaticamente eu conheço a corrente no elemento. Então, se eu tenho B elementos no circuito, eu preciso de 2 B equações, onde B equações é dada pela lei de Ohm. Se eu tenho 5 elementos, eu tenho tensões de corrente em todos eles, eu tenho 10 incógnitas. Dessas 10 incógnitas, 5 são dadas pela lei de Ohm, porque me relaciona tensões e correntes. Ficam 5 incógnitas, ou 5 tensões, ou 5 correntes para eu encontrar. Essas 5 tensões são dadas pelo... Cadê minha caneta? Pelo teorema fundamental de rede. Que ele me diz dessas 5 tensões, eu estou trabalhando com 5 elementos, né? Desses 5 elementos, vamos supor que meu circuito tenha 3 nós. Se o meu circuito tiver 3 nós, ele está dizendo, então, 3 menos 1, 2. Eita. Que ele está me dizendo que 2 equações são suficientes. Das 5 equações, 2 vêm da lei de Kirchhoff. Lei, aqui, ó, é lei de Kirchhoff de corrente. E as outras 3 equações vêm da lei de Kirchhoff de tensão. Que isso me deu as 10 equações. Foi o início do estudo de análise nodal e análise de malha. Muito bem. Nós pegamos esse babado aqui. E quando aplicamos a lei análise nodal, nós usamos isso aqui. Trabalhamos exclusivamente com a LKC. Introduzimos as tensões nodais e ignoramos isso aqui. Boa. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje, nós vamos ignorar isso aqui, ó. E vamos trabalhar aqui. Unicamente com a LKT. Para isso funcionar, eu vou introduzir uma outra variável que eu chamo corrente de laço. Ok? Olha, então aqui embaixo eu tenho um resumo disso que nós falamos. Ó. Solução clássica. 2 B equações. Lei de Ohm, mais lei de Kirchhoff de tensão, mais lei de Kirchhoff de corrente. Análise nodal, que nós acabamos de estudar. Análise nodal. N-1 equações. Da onde? Daqui, ó. Onde é que eu tô? Meu Deus do céu, eu tô aqui. N-1 equações daqui. Análise nodal. Método das malhas. Análise de malha. L equações. Ó, agora L equações. Aqui, ó. Que maravilha, né? Que maravilha! Então, nós temos, além da solução clássica, 2 métodos que são os métodos mais utilizados, porque o pré-processamento é muito fácil, então você praticamente cria um algoritmo de fácil implementação computacional. É por isso que a gente está sempre dirigindo nosso estudo para a matriz. A primeira contrainte eu não gosto. A primeira restrição que a análise de malha tem é que ele só pode ser aplicado em circuitos planares. O que é um circuito planar? É o circuito que eu posso escrever
em um só plano, sem ter intersecção. Esse circuito aqui, ó, tem essa intersecção aqui, ó. Na realidade, essa resistência R, né, ela é um circuito em 3 dimensões. Ela está, ó, se eu puxá-la aqui para frente, né? Mas eu não tenho como tirar essa intersecção, porque tem esse nó aqui, ó. Em qualquer lugar que eu vá, eu vou cruzar essa linha aqui. Não tem como, né? Então tem essa intersecção. Tem que ser uma rede não planar. Essa outra, que é uma rede planar, ó. É uma rede planar. Ah, e se eu tiver essa intersecção aqui, não é a mesma coisa? Não. Porque eu posso, ó, associar R1 a R2. Né? Estão em paralelo. E eles deixam de ser planar. Então, o que é um circuito planar? Circuito é planar quando o diagrama do circuito em uma superfície... Quando o diagrama do circuito em uma superfície plana pode ser desenhada sem cruzamento de ramos. Ah, esse aqui pode ser desenhado sem esse cruzamento aqui. Esse outro, não. Esse outro não tem chance de eu me livrar disso aqui. Né? Planar. Se eu perguntar, seus senhores, esse circuito aqui é planar? Esse circuito é planar. Ó, primeira coisa que eu tenho que observar, é super legal, é onde está vendo, onde é que estão os nós que estão conectando o elemento. É um nó externo, então eu tenho possibilidade, ó, de pegar essa fonte e colocar aqui no peito. Depois eu vou colocar bonitinho. Eita! E mais menos. Né? Ó. Ó, peguei a fonte, botei de A para B. No meu desenho primeiro eu tinha posto aqui por fora, não foi? Aqui eu botei, ó, de A para B. Em vez de vir por aqui, fui por aqui. Maravilha, né? Esse outro circuito que está embaixo, ó, onde é que estão os nós? Ah, tem um nó interno. O que significa isso, nó interno? Ó, vamos pegar esse elemento. Que elemento a gente quer pegar? Esse aqui. Vamos pegar esse elemento aqui, que é o que está cruzando. Se eu quiser fazer para cá, opa, cruzou. Se eu quiser fazer, desculpa, aqui no nó, né? Se eu quiser fazer para cá, cruzou. Eu não tenho como não ter um cruzamento, ou seja, aqui, ou seja, aqui, ou seja, aqui, né? Então, essa é uma rede não planar, né? Porque no circuito eu não consigo escrevê-lo num plano sem interconexões. Tranquilo? E se eu fizesse a pergunta, qual desses circuitos é planar? Você, opa, esse aqui de cima, ó, tem um nó interno, significa que qualquer caminho que eu fizer aqui, se eu entrar por aqui, vai cortar. Então, eu vou tentar entrar lá por cima. Opa! Não tem jeito, esse aqui é não planar. E esse outro aqui? Ah, onde é que estão os nós? Está associado a dois nós externos. Ah, tá, então são dois nós externos, então posso vir para cá. 4.
4 anos. Significa, aqui eu posso aplicar laços. Eita. Aqui eu posso aplicar laços. Teoria da malha, de malhas. Aqui eu não posso. Aqui, mas se eu quiser analisar, nodal. Aqui tem que ser 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 nodal. Ok. Que maravilha, né? Então, para começarmos a bater bola, já sabemos que malha só pode ser empregada em circuitos planares. Muito bem. Qual é a novidade da proposta da análise de malha? A primeira, nós já sabemos, eu já disse, né? Eu vou usar só L equações. A segunda eu já disse, mas está aqui. Vai introduzir uma nova variável, que a gente vai chamar corrente de laço. E a terceira está dizendo o quê? Que todas as tensões e correntes de ramo ficam determinadas, podem ser determinadas, a partir, eu estou dizendo que pode por causa da lei de Ohm, né? Da corrente de laço. Olha que maravilha! O que é que você quer dizer, professor? Eu quero dizer que, a partir de agora, a única incógnita do nosso problema a única incógnita é a corrente de laço. As únicas incógnitas são as correntes de laço. Ok? Agora, que diabo é isso, correntes de laço? Um circuito, o que é um laço? Eu saio, ó. Gente, onde é que eu fui? Eu saio. Aqui. Vou botar aqui. A, B, C. Isso tudo aqui é D, né? D tá aqui tudo. Né? 1, 2, 3, 4, 2. Então eu saio, ó, de D. Passo por A, passo por B, volto para D. Isso é um laço. Um laço. Aqui eu saio de D, passo por B, passo por C, passo por D. Esse circuito tem 2 laços. Eu estou dizendo, se o circuito tem 2 laços, ele tem 2 correntes de laço. Né? Mas o que são essas correntes de laço? São correntes que pertencem, são propriedades, elas pertencem a um único laço. Cada laço do circuito tem sua própria corrente. Ó. Né? Se o circuito, em vez de dois laços, tiver 3 laços, ele vai ter 3 correntes de laço. Se o circuito tiver 6 laços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laços. Então, se o circuito tem 6 laços, ele tem 6 correntes de laço. Outra coisa que eu coloquei, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas ó, eu coloquei aqui, ó, todas as correntes. Aqui. Todas as correntes de malhas estão, isso aqui, ó, na mesma direção. Por que eu escrevi isso? Eu vou dizer por quê. Estou saindo do mouse, né? Assim também fica difícil. Por que eu escrevi isso? Porque isso aqui, mesma direção, significa, se eu fizer essa opção de colocar todas as correntes de malha na mesma direção, eu vou poder utilizar
a regra da inspeção. Ah, que coisa maravilhosa! Né? Muito bem. O que eu estou falando? Que agora as únicas incógnitas do meu circuito são I1 e 2. Eu estou dizendo que I1zão, V1zão e 2zão, V2zão, tudo isso pode ser escrito em função de 1zinho e 2zinho. Ok? Muito bem. Então, quem é I1zão? I1zão é igual a I1zinho. Quem é I2zão? I2zão é igual a I2zinho. Quem é I3zão aqui? Quem é I3zão? Esse aqui, ó. Quem é I3zão? Ah, é I1zinho que está passando para cá, menos I2zinho que está passando para cá. Né? Você pode fazer aqui assim, que está muito bom. Agora, o cara que quer ser mais preciso, faz no nó. Faz no nó. Esse aqui e 2. Saindo e 1zinho. Entrando e 3zão. Então, e 3zão. Está entrando, positivo. Mais e 2zinho, que está entrando, positivo. Menos e 1zinho, está saindo, negativo. Igual a 0. Ah, então e 3zão é igual a 1zinho, menos e 2zinho. Não foi isso que eu disse aqui, ó? Não foi isso que eu disse? I3 é igual a I1 menos I2. I3 é igual a I1 menos I2. Opa! I3 é igual a I1 menos I2. Que maravilha, né? Ó, agora se eu aplicar a lei de Ohm, quem é V1? V1 é R1 e 1zão, mas 1zão é igual a I1zinho. V1, R1zinho, R1 e 1zinho. Quem é V2? R2 e 2zão, mas I2zão é igual a I2zinho. Quem é V3? V3 é R3 e 3zão, mas I3zão é I1zinho menos I2zinho. O que é que eu fiz? Em função das correntes de malha, com a ajuda da lei de Ohm, eu defini todas as tensões e correntes de ramo. Cara, muito legal, né? Muito, muito, muito legal. Nós vamos analisar 4 casos, tá? Primeiro caso, um circuito somente com fonte de tensão. Circuito somente com fonte de tensão independente. Depois eu vou incluir a fonte de tensão dependente. Né? Isso vai ser hoje. Hoje aqui, ó. Hoje eu vou fazer isso aqui. Na próxima aula, ó, a gente vem para cá, ó. Vamos trabalhar com fontes de corrente. Vamos incluir, além da fonte de tensão dependente e independente, uma fonte de corrente que pode ser dependente e independente. Ok?
E, finalmente, nós vamos incluir uma fonte de corrente, olha que coisa louca, que pode ser dependente ou independente, cadê aqui? Dependente ou independente, que vai ser comum a 2 malhas. E eu quero saber como é que eu resolvo essa nova topologia. Mas isso tudo é assunto para a próxima aula, né. Hoje está aí, vamos ter circuito com fonte de tensão independente e fontes de tensão controladas, tanto a tensão como a corrente. Vamos lá? Quando eu vou colocar uma fonte de tensão, eu tenho duas topologias. Ou essa fonte de tensão pertence não. Ou essa fonte de tensão pertence a uma única malha, porque aqui eu tenho 1, 2, AD. 1, 2, 3 malhas. Ó, a fonte aqui pertence à malha 2, a fonte aqui pertence à malha 3. Nesse outro caso eu tenho 1, 2, ó, essa minha curva aqui me mata. 2 malhas. Muito bem. Essa fonte aqui pertence única e exclusivamente à malha 1. E essa fonte aqui pertence, ó, à malha 1 e à malha 2. São 2 casos distintos. Vamos começar pelo caso 1. Gente, né? Vamos pegar um circuito de 2 malhas. Se ele tem 2 malhas, vamos pensar comigo. Se ele tem 2 malhas, ele tem 2 correntes de malha. Então eu tenho 2 incógnitas a definir. Quais são? I1 e I2. Se eu tenho 2 incógnitas, eu preciso de 2 equações. Que equações são essas? São L, K, T. Né? Eu vou pegar aqui, ó, fazer o circuito para ver LKT nessa. Depois faço nessa. Aí tem 2 LKT. Ok? Então vamos começar. Vamos obter as equações de malha. Alô, alô, muita atenção! Primeira coisa, eu vou escolher as correntes de malha. Vou colocá-las todas na mesma direção, porque o professor já disse, se eu fizer isso, talvez eu possa usar o método por inspeção. E o método por inspeção facilitou muito a minha vida. Então vem aqui, ó, vou selecionar as correntes de malha. 1, 2. 2. Vou colocar as correntes de ramo em função das correntes de malha. Corrente de ramo eu tenho I1, eu tenho I2. I1 grandão vai ser igual a I1zinho. Eu tenho 3. Desculpa. I1 grandão vai ser igual a I1zinho. I2 grandão vai ser igual a I2zinho. E 3 grandão, a gente já viu, vai ser igual a I1zinho menos I2zinho. Agora eu vou escrever a LKT em cada malha. Ó, LKT, ó. Vou até botar aqui uma direção. Malha 1. A direção vai ser essa aqui, ó. Então, ó, eu vou sair daqui. Então vai ser, ó, VG menos V1 menos V3 igual a 0. VG menos V1 menos V3 igual a 0. Vou aplicar a lei de Ohm. Que lei de Ohm? Colocar os V's em função... Aplicar a lei de Ohm. Colocar os V's... desculpa. Colocar os V's em função do Izinho. V1. V1 está aqui. V1 é R1 e 1zinho.
V3, V3 está aqui. V3, R3 e 3 que é I1 menos I2. V3, então, é R3 e 1 menos I2. Ah, agora eu vou substituir V1, que eu conheço, ó, V1. Vou colocar aqui. E V3, vou colocar aqui. Ó, então vai ficar VG1 menos R1 e 1 menos R3, que eu multiplico em 1 menos I2. Vou rearrumar. Rearrumar o quê? Botando em 1 e 2 em evidência. Em 1 e 2 em evidência, achei a primeira equação. Tranquilo. Que maravilha. Agora eu vou para a malha 2. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz até agora. Né? Equação de Laurent da malha 2. V3 menos V2 menos VG2 igual a zero. Na equação de Lasch, V3 menos V2 menos VG2 igual a zero. Tranquilo. Aplicar a lei de Ohm. Quem é V3? V3 é R3 e 1 menos I2. Quem é V2? V2 é R2 e 2 Substituo em LKT. Vai ficar menos VG2 mais R3 e 1 menos I2 menos R2 e 2. Rearrumo, colocando em 1 e 2 em evidência, tem minha segunda equação. Que maravilha, né? 2 incógnitas em 1 e 2, duas equações. Duas incógnitas, né? Vou escrever, estou escrevendo aqui mais espaçada. Primeiro, ó, R1 mais R2 está aqui, menos R3 está aqui, menos R3, menos R3, menos R3 está aqui, mais R2 mais R3 está aqui. VG menos VG. Pessoal, atenção, atenção, hein? Vamos fazer uma inspeção, ó. Alô? Vamos fazer uma inspeção no circuito. Vamos embora. Pessoal, vamos para malha 1. Malha 1. Malha 1, você está aqui na malha 1. Malha 1. A malha 1 é essa equação aqui. Tudo que é passivo que pertence à malha 1. Eu tenho R1 e tenho R3. Então a soma, o coeficiente de 1 é a soma de tudo que é passivo que pertence à malha 1. Muito bem. O sinal positivo. Agora, o que une a malha 1 à malha 2? Ao R3. Com sinal negativo. Opa! É o R3 com sinal negativo. A malha 1 tem fonte? Tem. Está na mesma direção da corrente? Tá. Então é positivo. Pessoal, eu acho que eu descobri. Não vamos nos precipitar. Não vamos nos precipitar. Vamos fazer a malha 2. Tá, então vamos fazer a malha 2. Aí você vai sair da malha 1 e vai para a malha 2. Você vai para a malha 2. Aí você chegou para a malha 2. Muito bem, você está na malha 2, hein, cara? Tudo que é passivo que pertence à malha 2. R2. R3. Positivo, hein? 4, R2. R3. Opa! Gostei, gostei. Gostei. Tudo que une a malha 2 à malha 1. Menos menos R3. Cara, isso aqui tá muito bom.
Tem fonte? Tem. Está na mesma direção da corrente? Não. Então, negativo. Uau, 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 uau. Olha, rapaz. Olha que coisa fantástica, ó. Na malha 1, soma da resistência que pertence à malha 1. Valor negativo da resistência comum às duas malhas. Se eu tivesse outra malha, a gente vai ver isso. Tensão com o mesmo sentido da corrente. Que maravilha. Embaixo. Soma da resistência que pertence à malha 2. Tudo que une a malha 2 à malha 1. Fonte é tensão com o mesmo sentido da corrente é positivo. Sentido contrário é negativo. Eu acabei de, por inspeção, chegar na matriz das equações das equações de Kirchhoff por tensão. Além do mais, essa matriz, ó, que eu estou colocando aqui, ela tem a peculiaridade de ser simétrica. Por que ela é simétrica? Porque ela não tem fontes de tensão independentes e elementos passivos. Essa transparência, se eu fosse uma pessoa menos prolixa, se eu tivesse mais tempo com vocês, eu encerraria a aula aqui e agora. Mas como esse não é meu feitio, nós vamos continuar por mais algum tempo, mais especificamente, mais uns 40 minutos. Vamos fazer um exercício para ver se a gente está com esse conceito. Calcular as correntes nos resistores do circuito. As correntes devem ser os isão, né? As correntes de ramo, lógico. Então vamos fazer por malha. Vou escolher as correntes de malha. Eu tenho aqui 1, 2, 3 malhas, tem 3 correntes, né? 2, escrever as correntes de malha, escrever as correntes de ramo em função das correntes de malha. O que eu coloco aqui para a gente fazer? E 1. E 1zão, aqui, ó. E 1zão. E 1zão é igual a 1zinho. E 2zão. E 2zão tá aqui, ó. E 2zão é igual a 2zinho. E 3zão. Onde está? Ah, e 3zão aqui, ó. E 3zão. Tá para lá, então. É I2 menos I1. E 4zão. E 4zão tá aqui. Né? 4zão tá aqui. É I1 que tá vindo para cá, ó. I1. E 3 está vindo para cá, ó. Passa por aqui e vem para cá. Então é I1 menos I3. E 5. E 5. E 2 menos I3. E 6. 6 está aqui. E 6 é menos I3. Ok? Bicão, bicão. Facílimo. Muito bem. Escrever as equações de malha. Vou fazer por inspeção. Já sei fazer isso, ó. Olha que maravilha. Os vermelhinhos é que eu começo, né? Malha 1. Tudo que está ligado à malha 1. R1 mais R3 mais R4. Tudo que liga... Ó, então vamos colocar aqui. Eu aqui, ó. Tudo que liga a malha 1... Gente, como eu fiquei feio. Vou fechar aqui minha cabeça. Tudo que liga a malha 1 a malha 2. Menos R3. Tudo que liga a malha 1 a malha 3. Menos R4. Tem fonte? Não. 0. Aí eu vou para a malha 2. Né? Vou para a malha 2. Vem para cá. Tá aqui, para cá. Estou na malha 2. Tudo que pertence à malha 2. Passivo, né? R2 mais R3 mais R5.
De 2 para 1. De 2 para 1. Olho para cima, menos R3. De 2 para 3. Olho para o lado, olho para frente, né? Menos R5. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção da corrente e está positiva. Mais VG1. Vou agora para malha 3. Muito bem. Tudo que pertence à malha 3. R4 mais R5 mais R6 mais R7. Tudo. Aí olho, eu quero agora com a malha 1. Então 3 com 1, olho para cá. Tudo, a intersecção de malha 3 com a malha 1 é menos R4. Olho para frente agora, 3 com 2, menos R5. Tenho fonte? Tenho. Está na mesma direção da corrente? Não, então é negativo. Que maravilha, hein, cara? Ó, tá aqui minha matriz. Tá aqui minha matriz, ó. Além de tudo, ela é simétrica. Com a matriz eu calculo I1, I2, I3, I1zinho, I2, I3. Com I1zinho, I2zinho, I3, eu já sei que eu posso calcular as correntes de ramos. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Só para montar a matriz, quem é que vai me ajudar? Vitor, está presente? Bom dia, professor. Tudo bem, Vitor? Tudo certo. Foi fácil o teste de análise nodal? Consegui fazer, professor. Ah, que bom, Vitor. Vitor, o que eu vou querer contigo? Eu vou querer achar I0, tá? I0 está aqui. A gente vai ter que fazer por malha. Eu quero fazer por malha, né? Uhum. Então, esse circuito tem 1, 2, 3 malhas. Concordas comigo? Concordo. Então, você vai ter que introduzir as correntes que eu estou falando de malha, né? E 1, nem sei se é assim, depois a gente vê. E 2, e 3, correto? Correto. E 1, e 2, e 3. Como você quer I0 grande, I0 grande vai ser I1zinho, concordas? Menos I3zinho. Tranquilo até agora? Uhum. Então, se eu achar as correntes de malha, eu acho a corrente de ramo. Esse é o princípio do problema. Tá? Então, ó, você vê aqui, ó, foi igual a nossa. Ó. 3 malhas, I1zinho menos I3zinho, certo? Certo. Vitor, eu vou até colocar aqui que a gente vai fazer por inspeção, tá? Uhum. E eu vou querer os coeficientes de cada um deles. A gente vai começar sempre pelo malha 1, tá aqui, né? Então, Vitor, me diz tudo que pertence à malha 1. Malha 1 vai ser 2 mais 1 vezes o I1. Boa. 3, né? Isso, Aí 3. você vem de 1, você vai olhar para 2. Isso, menos 2 Menos vezes 2, eu venho 2. aqui, ó, menos 2. De 1, você vai olhar para 3, ó. Menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Tem fonte? Tem fonte e está no mesmo sentido, então é 6. Olha que maravilha. Aí você vem agora para 2. Isso. 2 vai ser 2 mais 3 mais 4. 9, né? 6, 9, né? Sim. Boa. Aí você de 2, você olha para 1. Recomeça Menos lá. 2 e 1. Menos 2 e 1. De 2, você olha agora para 3. Menos 3 e 3. Menos 3 e 3. Tem fonte? Não tem fonte, 0. 0. Agora você vai para 3.
Agora 3 é 6 vezes 3. 3, 5, 6, né? 6 e 3. Boa. Aí você olha para 1. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Olha para 2. Menos 3 e 2. Menos 3 e 2. Tem fonte? Tem. É Está no mesmo 12. sentido? 12. Aham. Olha que maravilha. Montou a matriz, certo? Certo. Aqui quer dizer, matriz, só para conferir, simétricazinha. Então quer dizer que só tem fontes de tensão independentes, né? E se você fosse resolver, que eu não vou pedir para você resolver, né? Você teria a matriz, resolveria por Kramer, né? E você achava o determinante, substituía as fontes no vetor que você está querendo substituir, na coluna que você está substituindo, e achava em 2 e 3. Tranquilo? Tranquilo. Cara, Vitor, muito obrigado. Você viu como é fácil, Vitor? Uhum. É mais palatável, é mais intuitivo do que análise nodal, né? É Sabe mesmo. por quê? Porque nós temos o hábito de trabalhar com resistência, né? Então você só vai somar, né? Lá é condutância, então você faz 1 mais R1 mais 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui é direto, R1, R2, R3. Agora o princípio é o mesmo, sacou? Ok. Obrigado, hein, Vitor? Obrigado, senhor. Muito bom, né, cara? Para o circuito tem ponte. Determinar I0 usando na malha. Onde é que está I0? I0 está aqui. I0 está aqui. Hã? Quem é que vai me ajudar agora? Quem é que quer me ajudar? Professor, Fala. tem um. Desculpa, mas se eu me lembro bem, tem um jeito tranquilo de resolver essa questão. Como é que você. Desculpa? Tem um jeito tranquilo de resolver essa questão, eu acho. Essa aqui que Que, está aqui na tela? sim, essa mesmo. Sim, tem. Por quê? Porque, assim, eu poderia. Eu aprendi, a gente não aprendeu aqui ainda, né? Eu nem sei se a gente vai, mas quando a gente tem esse diamante, assim, com esse losango com uma resistência cruzando no meio, É uma se a gente, ponte de uma ponte de, desculpa, Winston, vala? acho que é. É. A gente Fala, pode. você está certíssimo. É Pode. só tirar ela, né? É, porque vai dar tensão 0,0. Né? Aí vai ficar 10, 10, 10 em paralelo, 5. É. Aí vai ficar Por quê? 56. Por quê? Me dá uma ideia. Por quê? Hum. É porque a gente tá atravessando os mesmos resistores com a mesma Ah, a tensão. corrente aqui se divide igualmente, né? Né? E aqui elas são iguais também, né? Uhum. Perfeito. Muito boa lembrança. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas eu vou resolver por. Você quer ver se isso é verdade mesmo? Eu estou falando com quem? João. Hugo. João. João? É. Ô, João, que bom. E João, como é que foi de teste? Foi um pouco difícil, mas foi. Tá dando para. A coisa tá dentro sob controle? Tá indo sim. Então vamos embora lá, João. Ó, então vamos resolver esse problema comigo? Topas? Top, sim. Tá, então deixa eu só apagar aqui essa. E muito boa observação, hein, João? Mas João, eu quero resolver por. Vamos supor que você seja um cara desatento, não tenha prestado atenção nisso. E eu quero resolver, ó, análise de malha, análise de malha. O cara me Sim, sim. obrigou. Né? E ele quer, ó, esse 0 aqui, ó. Esse aqui é I0. Aí você já matou o problema. Eu tiro esses dois, faço 10 com 10 em paralelo. Aí depois vai conferir se vai dar certo. Esse 0 aqui. Aí você vai ter aqui a malha 1, malha 2, malha 3. Né? Uhum. Muito bem. Aí você vai ter aqui a corrente, ó. E 1, né? Sim. E 2.
e 3. Então, como eu quero ir 0, se você determinar em 1, o problema está tranquilo, né? Sim, E eu quero que você faça por malha. beleza. Tá? Então, vamos lá. A gente vai... Você viu que eu coloquei as correntes tudo na mesma direção? Vi, sim. Em 1, e 2 e 3. Por que eu coloquei na mesma direção, João? Putz, esqueci qual é o motivo que você falou, professor, desculpa. Porque eu estou uma pessoa mal intencionada, eu quero usar inspeção. Né? Ah, sim, E eu só posso usar inspeção se eu fizer isso, tá, João? tá certo. Senão não dá certo. Então você vem aqui, ó, por inspeção. João, coeficiente de... Você vai estar aqui agora, João. Sim, sim. Tudo que é passivo que pertence à malha 1. Sim. Então seria 12 e 1. 12 e 1. Né? 2 mais 4 mais 6, 12 e 1. Tudo, aí você em 1, você vai olhar para 2. Ó. Aí você vem aqui e olha para cá. Cadê você? Olha para cá. Tudo que é comum entre a 1 e a 2. Menos 6 e 2. Menos 6 e 2, eu já botei o outro. Ó. Tudo que é comum entre a 1 e a 4. E a 1 e a 3. E menos 4. Menos 4, você vem aqui. Tem fonte? Tem, e tá no sentido da corrente, então é mais Mais, olha que maravilha. 16 volts. Agora você vai para a malha 2. Ó. Vem para a malha 2. E tudo que pertence à malha 2. Malha 2 vai ser menos 6 e 1. Não, tudo tem que... Malha 2, você está na malha 2. Então, Ah, positivo. na malha 2, desculpa. Tá certo. Vai ser 6. 14 e 2. 2. 6 mais 6 mais 2. Tudo entre... Aí você aqui você vai para a malha 1. Né? Tudo que é comum entre a malha 2 e a malha 1, com sinal negativo. Ficar menos 6 Menos 6. e 1. Tudo que pertence, tudo que é comum à malha 2 e à malha 3. Olha para cá. Aí vai ficar menos 2 Menos e 2. 3. Tem malha? Tem fonte? Não, não tem fonte. Então é 0. 0. Aí você vem agora para a malha 3. Tudo que pertence à malha 3. 10 e 3. Boa. Entre 3 e 1. Menos 4 e 3. Menos 4 e 1, né? 3. Desculpa, menos 4 e 1. Entre 3 e 2 agora. Menos 2 e 2. Olha, João. 0 de novo. Tem fonte? Não, né? 0. Aí você montou a matriz. Né? Com essa matriz você resolve e acha que 0 igual a 1. Tá? Se você quiser ver se vai dar isso mesmo, né? Você vai ter o quê? 10 em paralelo com 10 dá 5. 5. 5 Soma com 2. 5 com 2, 7, né? Uhum. 56 por 7. Quanto é que dá? Dá 8. Né? Que Perfeito. maravilha, né? Uhum. Mas a gente fez nesse método para treinar, tá? Sim, Bom, tudo. muito obrigado, hein, cara? Ó, a gente... Então, essa primeira situação, tranquila. Essa outra situação é quando essa fonte, ó, pertence à malha 1 e à malha 2. Ela vai contar 10 volts para a malha 1 e vai contar, ele vai contar também 10 volts para a malha 2. Né? Vamos ver como é que fica isso? Fazer esse mesmo problema. Esse problema é muito legal. Ó. Use a malha para achar 0. Tenho duas malhas, né? Vou escolher as correntes de malha em 1 e... Quem vai ser 0 e 0 vai ser em 1 menos em 2.
certo? E 1 menos I2. Ah, por ter as duas correndo no mesmo sentido, vou aplicar a inspeção. E 1 menos I2. Tudo que pertence à malha 1. 5 mais 10, 15. Entre 1 e 2, menos 10. Tem fonte? Tem. Opa! Tem essa aqui. Cadê minha canetinha? Tem essa aqui de 15. E tem essa aqui de 10. 15 menos 10. Malha 2. Tudo que pertence, passivo que pertence à malha 2. 10 mais 6, 16, mais 4, 20. Tudo que é comum entre a malha 2 e a malha 1. Menos 10. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Tá. 10. Opa, você viu que eu usei as fontes, essa fonte aqui? Ela tanto somou de um lado como somou de outro. Ó, montei a matriz, resolvo. Oi. E 0 deu 0. Por quê? Ó? Essa corrente 1 aqui é 1 ampere. Do mais para o menos. Então, a tensão aqui, 1 vezes 5 é 5 volts. O sentido dela é esse aqui. Deixa eu botar aqui melhor. Muito bem. 15 menos 5, então, isso aqui vale 10 volts. Ah, e essa tensão aqui, ó, ainda que é I2 também vale 1 ampere. 1 vezes 10 também vale 10. Ah, então se você tem 10 volts aqui e tem 10 volts aqui, não tem nenhuma corrente aqui. Então fecha como eu queria demonstrar. Olha que maravilha, hein? Olha esse problema. Eu quero achar V0. V0 está aqui. Eu tenho quantas malhas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 malhas. Eu tenho essa fonte que pertence à malha 1 e à malha 2. Tem essa fonte aqui que pertence à malha 5 e à malha 3. Olha que barato. Como é que eu vou fazer esse problema? Ó, primeira coisa, né? As 5 malhas, as 5 correntes. Ah, então V0 vai ser 3 e 3. Se eu achar I3, eu mato meu problema. Como é que eu vou fazer? Eu monto a matriz, quer dizer, coloquei as correntes todas no mesmo sentido e vou meter sem nenhum drama, sem nenhuma dor no coração, vou fazer a inspeção. Malha 1. Vou botar aqui no meu laser, vai ficar melhor. Malha 1, 2, mais 5, 7, mais 2, 9. De 1 para 2, menos 2. De 1 para 3, menos 2. De 1 para 4, 0. De 1 para 5, 0. De 1... Acabou? Ah, tem fonte? Tem. 4 volts positivo. Olha que maravilha. Vem para a malha 2. Tudo que pertence à malha 2. 2 mais 2, 4, 8, 9, 10. Malha 2 deu 10. De 2 para 1, menos 2. De 2 para 3, menos 4. De 2 para 4, menos 1. De 2 para 5, menos 1. Tenho fonte? Tenho. De quanto? 10 menos 4, 6. Vou para a malha 3. Malha 3, estou aqui. Tudo que pertence à malha 3. 4 mais 2, 6. Mais 3, 9. 9. De 3 para 1, menos 2.
De 3 para 2, menos 4. De 3 para 4, 0. De 3 para 5. De 3 para 5, 0. Tenho fonte? Tenho. Mais 6, menos 12, então é menos 6. Olha que barato. Aí vou para a malha 4. Tudo que pertence à malha 4. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. 4 e 1, 0. 4 e 2, menos 1. 4 e 3, 0. 4 e 5, menos 3. Tenho fonte? Não, 0. Agora eu vou para a malha 5. Tudo que pertence à malha 5. 3 mais 1, 4. Entre 5 e 1, 0. Entre 5 e 2, menos 1. Entre 5 e 3, 0. Entre 5 e 4, menos 3. Tem fonte? Tenho. Menos 6. Gente, montei a minha matriz. Quem é I3? I3, ó. Substituir aqui no índice. Opa. Substituir aqui. 4, 6, menos 6, 0, menos 6 aqui. Resolvi. Multipliquei por 3. Achei V0. Tranquilo? É um problema. Se eu fosse fazer usando LKT, ia me dar um trabalho enorme aqui. É um circuito mais ou menos cabeludo, onde a gente vê que o pré-processamento é super simples. Hein? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou introduzir uma fonte controlada no meu circuito. Pam, param, pam. Introduzir uma fonte controlada. Pessoal, parece novidade, mas não é. Eu vou trabalhar, esquecer que a fonte é controlada e introduzir no sistema uma equação auxiliar que vai fazer o quê? Relacionar a variável que controla a fonte, o I1, com I1zinho e I2zinho, com os dois, só com um. Maravilha. Então vamos lá. Primeira coisa, como eu vou ignorar, eu vou escrever aqui as minhas equações. I1 vai ser R1 mais R3, menos R3. A fonte está no mesmo sentido, tá? Beta I1. Malha 2. Tudo que pertence à malha 2. R2 mais R3, menos R3. Tem fonte? Tem. Menos VG. Agora eu vou escrever a equação auxiliar. Isso aqui é novidade. O que faz a equação auxiliar? A equação auxiliar relaciona a variável que controla a fonte de tensão com a corrente de laço. Então vamos ver aqui. I1zão está aqui. I1 vai ser I1zinho menos I2zinho. Né? Vamos fazer? Vou apagar tudo aqui para ficar bonitinho. I1zinho menos I2zinho. Agora eu vou pegar esse I1zão aqui, e vou substituir aqui, E é aí que eu quebro a simetria da minha fonte, da minha matriz, Substituir aqui, Substituir, vou rearrumar. Beta I1, passar para cá. Beta I2, vai passar para cá. Passo beta para cá, beta para cá. Tranquilo? Resolveu o sistema de equação.
Maravilha, né? Então, tem esse problema lá no vídeo, que eu digo, pause o vídeo e resolva o exercício. Aí eu peço para você, com esse exercício, resolver em 4 passos. Passo 1. Vamos supor que a gente tenha... A ideia é que você tente resolver, né, sem olhar o solution dele. Né? Então, vamos lá. Aplicar a lei de Kirchhoff de tensão para cada malha. Ah, mas eu tenho que ter aqui as correntes, né? Vou botar aqui as correntes, e 1, e 2, e 3. Vou fazer por inspeção. Tem 1 e 1. 10 mais 12, 22. De 1 para I2, menos 10. De 2 para I3, menos 12. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Tá, 24. Vou para 2. 24 mais 4, 28, mais 10, 38. De 2 para 1, menos 10. De 2 para 3, menos 4. Tem fonte? Não, 0. Vou para 3. 12 mais 4, 16. De 3 para 1, menos 12. De 3 para 2, menos 4. Tem fonte? Tem. Menos 4 e 0. Ó, agora apareceu a fonte controlada, que até eu resolvi a primeira parte sem levar em consideração. Vou levar agora. Escrever a equação auxiliar. E 0. E 0 vai ser o quê? I1. Ó. I1 está aqui assim, ó. Menos I2 que faz isso aqui, ó. E 0. I1 menos I2. Substituir na LKT. Ó, vou pegar isso aqui e botar onde? Vou colocar isso aqui, ó. Né? Substituir, rearrumei. Né? E agora eu tenho, ó, 1, equação 1. Equação 2. E equação 3. Né? Então, as 3 aqui. Ó, acha a matriz. Resolvo por regra de Cramer. Acho quem? I1, I2 e acho 0. Esse era o problema que eu queria que vocês fizessem. Esse é um problema legal. Esse eu acho que até o meu... Esse é um problema legal. Para o circuito do amplificador abaixo, utilize a análise de malha para determinar o ganho. Ó, vamos prestar atenção nesse problema. Quem é... Então, eu não dou nem VI nem V0, eu quero a razão. Quem é VI? Quem é VI? VI, ó. Vamos botar as correntes de malha aqui. Malha 1. Aqui vai ser 1, a malha. Malha 2. Corrente na mesma direção, hein? Muito bem. E 1. E 2. Quem é V1? VI. VI é igual a 2K, 500 ohms, 2,5K vezes I1. Muito bem. Agora, quem é Vout? Vout é igual a 400. E 2. Muito bom. Então quem é VI sobre Vout? É igual
vem, V alta, 400. Cara, tô fazendo 400 mais bonito, né? É igual a 400 e 2 sobre 2,5 K e 1. Olha que maravilha! Então, meu problema é achar as correntes de laço ou uma relação entre elas. Não é? Ó, 1, 2, vem em 2,5K, V alto 402, vem isso sobre V alto, está ali. Vou fazer por expressão malha 1 e malha 2. Então, coeficiente de 1, 2,5K. Com 2, 0. Tem fonte? Tem. Vem. Ó, já sabia. Agora segunda. Segunda. E 2, 602. Com 1, 0. Tem fonte? Tem. Mesmo sentido? Não. Menos 60 VI. Né? Ó, daqui, ó. E daqui, ó. Agora eu vou, ó. Isso aqui é a fonte dependente. Então, eu vou introduzir a minha equação auxiliar. Quem é V1? V1 tem que relacionar com quem? Com as correntes de laço. Então, V1 é 501. Vou substituir lá. Ó, fiz essa conta. Ó, vou pegar esse 2. Cadê ele? Vou pegar esse 2 e jogar aqui, ó. Ó, multipliquei. Esse 1 vai para o espaço. Amplificador inversor de fase com ganho de 8. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Bem, vimos que eu ter essa fonte dependente, a consequência na matriz oriunda da lei de Kirchhoff, das equações provenientes da lei de Kirchhoff de tensão, é a quebra da simetria. A presença de fontes dependentes, cadê meu? A presença de fontes dependentes destrói a simetria natural das equações de malha. Maravilha, né? Gente, ó, vi tudo isso aqui. Vi tudo isso aqui, cara. Próxima aula, tá aqui minha mãozinha mostrando. Próxima aula a gente termina isso aqui. Continua essa observação aqui que é fundamental, que ainda estamos na parte mais importante da matéria. Ok. Pã! Terminamos. Que maravilha, né?